assunto da nossa aula de hoje é Revolução Jovem. Temos visto em todo o Brasil grandes movimentações políticas para além de Brasília, a capital do nosso país. Nessas movimentações, a participação de jovens tem sido bastante importante. Vamos estudar um pouco desta participação em alguns momentos da história. Vamos lá? Os anos 60 foram os melhores, diriam muitos senhores hoje, que na época eram jovens que assumiram uma luta contra a chamada sociedade tecnocrática. Em muitos casos antidemocrática, com uma estruturação sob o controle de uma indústria avançada, com forte apelo consumista e massificante, e que não permitia a contestação. No Brasil, após o golpe de 1964, essa juventude passou a lutar contra o regime autoritário que aqui se instalou. E também contra o modo de viver americano, definido pelo American Way of Life, baseado no sucesso, mas que na realidade vivia uma guerra no Vietnã, surgindo assim a contracultura. Uma das formas dos jovens explicitarem seu descontentamento foi pelas manifestações culturais, designadas de contracultura. Esse termo foi criado pela imprensa norte-americana e era vista como marginal, agrupando intelectuais, boêmios, gays e negros. 1968 foi um ano bastante importante, pois foi marcado por importantes protestos em várias partes do mundo. Na França, os estudantes secundaristas e universitários realizaram protestos contra o sistema educacional elitista e autoritário, mas também contra a sociedade industrial moderna, que desumaniza. Na Tchecoslováquia, os intelectuais e artistas deram início a um conflito conhecido como Primavera de Praga, pois eles queriam repensar o socialismo em seu país, mas foram duramente reprimidos pelo exército soviético. No Brasil, os estudantes, músicos, artistas saíram às ruas para denunciar o regime militar que passou a vigorar no país a partir de 1964. Em 1968, o governo militar instituiu o AI-5, Ato Institucional número 5, através do qual concretizou a ditadura ao decretar o fechamento do Congresso, estabeleceu a censura aos meios de comunicação e passou a prender e a julgar arbitrariamente qualquer pessoa que fosse considerada contra o regime, denominados de subversivos. Muitos desses jovens entraram para a luta armada, como a Ação Libertadora Nacional, ALN, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8, e a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR. Centenas de pessoas foram presas, torturadas e mortas. A produção cultural também foi muito intensa, com músicas de protestos, destacando-se Geraldo Vandré e Chico Buarque de Holanda. Também um movimento tropicalista, que aparecia com uma nova estética, não muito compreendida pela esquerda ou direita. Eles propunham uma mistura de estilos e os representantes mais famosos são Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Os Mutantes, entre outros. O rock and roll é um estilo musical profundamente marcado por essa contestação. Com suas guitarras elétricas e a proposta de liberdade para longe de uma sociedade autoritária, muitos grupos fizeram e fazem sucesso até os dias atuais. Destacamos os Beatles, Rolling Stones, além dos músicos como Jimi Hendrix e a cantora Janis Joplin. O músico e a cantora fizeram parte do movimento hippie. Este movimento surgiu na Califórnia, Estados Unidos, e tinha como lema o Power Flower, com slogans como Paz e Amor e Faça Amor, Não Faça Guerra. Abandonavam cidades e passavam a viver no campo, em comunidades alternativas, produzindo o que precisavam. Nas ruas pobres de Nova York, produzidos por jovens negros e latinos, surgiu o movimento do hip hop, mas somente em 1980 passa a ser mais conhecido através da indústria cultural. O hip hop é um movimento que se constitui como canal de expressão sobre a dura realidade vivida pelos jovens das periferias. Percebemos as movimentações dos grupos jovens hoje em relação às questões de gênero, sociais, culturais e religiosa. Citamos as ocupações de escolas, principalmente em São Paulo, baseadas em melhorar as condições de educação e garantir a merenda escolar, como um exemplo. Percebemos as juventudes como uma forte atuação nos movimentos sociais,
através das diferentes agendas dos segmentos envolvidos. Vamos aos exercícios? Exercício número 1. PUC São Paulo, sobre o momento cultural que teve lugar no Brasil na década de 60 e que se manifestou sobretudo na música popular com autores como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tom Zé e outros, é correto afirmar que: Alternativa A. Tinha orientações políticas precisas, direcionadas ao combate da ditadura vigente no país, o que era explícito em suas canções. Alternativa B. Criticava a influência cultural estrangeira em nosso país, que envolvia cinema, literatura, televisão, rock. Alternativa C. Buscava problematizar a cultura por meio de recombinação do tradicional, do erudito, do moderno, do nacional e do global, numa atitude antropofágica. Alternativa D. Questionava o papel da mídia como instrumento de alienação, ausentando-se dos festivais da canção promovidos pelas emissoras de TV brasileiras. Alternativa E. Afirmava o valor exclusivo da musicalidade intimista, não admitindo, assim, o emprego de instrumentos elétricos em suas apresentações. Se você colocou a alternativa C, você acertou. O movimento tropicalista, no princípio, não foi bem compreendido pela esquerda, pois achavam que eles estavam descomprometidos com as pautas populares, e nem pela direita também foram compreendidos, pois achavam que moralmente não estavam corretos. Eles participaram de um extinto programa da TV Tupi, chamado Divino Maravilhoso, de pouquíssima duração. Exercício 2. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2006. Assinale com C, certo, ou F, falso, as afirmações a seguir sobre o movimento tropicalista. Alternativa A. Constitui um movimento contracultural do final dos anos 60, liderado pelos músicos Caetano Veloso e Gilberto Gil. B. A sua estética compreendia o estilhaçamento da linguagem discursiva, a miscigenação de sons, ritmos e instrumentos diferenciados, a valorização do corpo e o tom parodísticos das composições. C. Em 1968, a apresentação da canção É Proibido Proibir, por Caetano Veloso, no Festival Internacional da Canção, foi a primeira manifestação desse movimento e teve uma recepção calorosa por parte do público e da crítica. D. As canções tropicalistas afirmavam-se e davam continuidade à chamada canção de protesto da década de 60, por priorizarem o conteúdo sociopolítico. D. Além das obras musicais, são consideradas manifestações do tropicalismo no Brasil a encenação da peça O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, pelo dramaturgo Celso Martinez Corrêa, e os filmes de Glauber Rocha. Alternativa A é verdadeira. Alternativa B também é verdadeira. Alternativa C é falsa. Não foi a primeira manifestação e também não sofreu uma recepção calorosa por parte da crítica e do público. Alternativa D, eles não tinham um compromisso direto com as canções de protesto. Alternativa E é verdadeira. Parabéns, até lá!